Conversa de bastidor, com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Bom dia, Malu. Malu, como é que você avalia as decisões iniciais do ministro André Mendonça agora à frente do caso Banco Master? Pois é, Milton. Mendonça parece que entrou no caso para dar um freio de arrumação, né? Uma espécie de acomodação. Por um lado, ele reforçou a atividade dos técnicos da Polícia Federal quando ele liberou, por exemplo, que a Polícia Federal designe os peritos que vão avaliar os dados dos mais de 100 dispositivos eletrônicos que foram apreendidos aí nas duas fases da Operação Compliance Zero, né? Segundo o dado que o próprio Mendonça colocou, a Polícia Federal mandou um documento para ele, um pedido, dizendo que, do jeito que estava, um único perito levaria 20 semanas para analisar o conteúdo dos celulares apreendidos, ou seja, 5 meses, mais ou menos, para conseguir terminar apenas a perícia dos celulares, do que havia dentro dos celulares. Então, obviamente, era uma medida destinada a atrasar a investigação. Então, quem diz que o ministro Dias Toffoli, que era o relator anterior, não estava atrapalhando as investigações, deveria rever o que estava dizendo, porque só esse dado já mostra o quanto que ele estava trabalhando para atrasar as investigações. Então, o ministro Mendonça voltou as coisas para o curso normal. E ao voltar as coisas para o curso normal, ele também liberou o encaminhamento dos dados do sigilo telemático e bancário do Worcaro para a CPI do INSS. Isso também muda toda a lógica política, porque quando ele não só liberou os dados para que a CPI veja, como ele tirou esses dados da mão do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que era um dos principais interessados na manutenção desse sigilo, que ninguém visse esses dados. Porque não só ele é o padrinho aí do investimento de 400 milhões de reais do Fundo de Pensão do Amapá nos títulos financeiros do Master, como ele também tinha relação com o Worcaro. É um dos políticos que o Worcaro era próximo, de quem o Worcaro era próximo. Então, isso prejudica a situação dele e está sendo visto internamente pelos próprios aliados do Alcolumbre como uma vingança do Mendonça pelo fato de que o Alcolumbre foi um dos principais opositores à nomeação do Mendonça como ministro do Supremo e adiou, né, por 4 meses lá na Comissão de Constituição e Justiça a discussão acerca do nome do ministro Mendonça para o STF. Então, tem sim um mal-estar, uma mágoa, um ressentimento do Mendonça em relação ao Alcolumbre. Porém, a medida do Mendonça recoloca as coisas nos trilhos. Mas tem um outro lado também, né? Que é o seguinte, lá nas medidas que o Andrei, na decisão que o Andrei deu, liberando o fluxo normal do trabalho para a Polícia Federal, ele faz alertas bem interessantes e bem significativos sobre a ação da PF. Então, ele diz, por exemplo, que várias vezes ele coloca isso expressamente na decisão, que não era para os peritos compartilharem dados nem com superiores hierárquicos, leia-se aí Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da PF, ele faz questão de colocar expressamente que a diretoria de inteligência tem o dever de comunicar e compartilhar os dados com os outros investigadores, o que me sugere que havia ali um ruído interno entre o que a divisão de inteligência da PF estava apurando e a própria investigação a respeito do Master, e também ele fala que a Corregedoria da Polícia tem que atuar, vai estar autorizada a atuar para checar se há algum envolvimento criminal, algum impacto desse caso sobre a própria polícia. Então, tem umas pistas ali de que o Andrei falou, tudo bem, a investigação vai rodar, mas a gente vai controlar isso de forma diferente. E por que, Milton, Cássia, já encerrando? Isso é um reflexo do que aconteceu
no caso do Toffoli, né? Assim, o André Rodrigues ganhou a inimizade, a má vontade do Supremo depois que ele entregou para o Edson Fachin, presidente do Supremo, aquele relatório de 200 páginas com indícios de uma relação bastante promíscua entre o ministro Dias Toffoli e o Daniel Vorcaro, que levou à saída do Dias Toffoli da relatoria do inquérito. O Fachin arquivou o processo pela suspeição, quer dizer, aquela solução bem à brasileira, né? Reuniram, ele não é suspeito, está prestigiado, mas renunciou ao inquérito. Ou seja, ele renunciou, se ele não é suspeito, ele não tinha que renunciar ao inquérito. Se ele renunciou ao inquérito e ele dizer que ele não é suspeito, não é correto. E aí é que eu chamo de acomodação, Milton, Cássia. O André Mendonça está parecendo que está, tipo, tudo bem, vou fazer a coisa by the book, mas também vou atuar aqui para tentar blindar o Supremo, o que me sugere que daqui para frente você investigar relações de ministros do Supremo com o Daniel Vorcaro, falando aí especificamente do Alexandre de Moraes, não sabemos se há outros, vai ficar mais difícil sobre o Mendonça. Não me parece que ele vai deixar com que, por exemplo, o diretor-geral da Polícia Federal faça uma investigação, entregue um relatório para o Fachin sobre o Alexandre de Moraes, assim, de forma tão fluida, direta e autônoma como ele fez antes. Então, acho que a gente tem que observar essa nova fase da investigação com lupa, porque são sinais que, de um lado, dizem que a investigação vai avançar, de outro, sugerem uma blindagem do Supremo. Muito obrigado pela sua análise, Malu Gaspar. E um bom dia. Valeu, gente. Até quinta. Um abraço para todo mundo.